ao Senhor toda a honra, toda a glória, toda a majestade, todo o poder. Ele é os céus, dele é a terra, dele somos nós. Queremos aqui agradecer ao nosso reverendíssimo pastor presidente, e representado pelo pastor Cosmo Santana, que nos escalou para estarmos participando hoje, aqui com os irmãos, neste culto de doutrina, de ensinamento da palavra de Deus. E como sempre eu digo, não tenho intenção alguma de substituir o pastor na doutrina. Pelo contrário, estou aqui para participar com os irmãos e trazer para a igreja uma palavra que o Deus Todo-Poderoso tem colocado no meu coração desde a manhã deste dia, quando estávamos estudando um pouco a palavra de Deus. E aqui, saudando o nosso pastor na pessoa do pastor Cosmo, eu saúdo todos os demais ministros do Senhor que aqui estão conosco, a igreja em geral, que Deus continue abençoando. Sabemos que o nosso pastor está a serviço da igreja no estado de São Paulo. Com ele está também o co-pastor da igreja, o pastor Abimael Magbis, e também o vice-presidente da nossa convenção, o pastor Aminadab Flor, que se encontram na igreja o Belenzinho, que é do nosso pastor presidente geral, pastor José Wellington Júnior. Está sendo bem recebido lá, graças a Deus, como deveria ser. E tudo isso é motivo de alegria para a igreja, né? O nosso pastor está lá exatamente no lugar onde pertence também a ele, para estar junto com os ministros. Isso é motivo de alegria para nós. Sem mais delongas, queridos, eu fiz um texto, uma leitura num texto das Sagradas Escrituras, que geralmente nós utilizamos apenas o verso 16, quando estamos pregando o Evangelho de Jesus. Quando nós dizemos, porque não me envergonham do Evangelho, porque é o poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crer. Esse texto sagrado, ele é mais profundo do que aparentemente pareça ser. Porque quando Paulo ele se expressa aos cristãos de Roma, e Paulo se identifica como aquele que não se envergonha. E Paulo não tem nenhum preconceito, não tem nenhum diminutivo nele que o leve a se sentir inferior a quem quer que seja. Motivo ter abraçado com veemência o Evangelho. Mas a pergunta que eu faço, e peço para que você medite nisso, quando Paulo diz, porque não me envergonho do Evangelho, do que Paulo está falando? Será que Paulo está falando de dogmas? Ou de regras? Não. Porque na realidade o Evangelho não são dogmas, não são regrinhas estabelecidas por homens. O Evangelho é
próprio Cristo. Quando ele diz, não me envergonho do Evangelho, ele está dizendo, eu não me envergonho de Cristo. Eu não me envergonho de Jesus. Quando a gente prega o Evangelho para as pessoas que não conhecem ainda a Jesus, deveríamos lembrarmos sempre disso. Você precisa pregar o Evangelho, e o Evangelho é Jesus. E para que você pregue ele, você precisa conhecê-lo. Porque Jesus, sendo o Evangelho, ele é a lei de Deus, ou o próprio Deus encarnado. O apóstolo João diz isso. Capítulo 1. No princípio era o verbo, era o logos, era a palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Logo, João está de acordo com Paulo. Que Jesus é o Evangelho. Que Jesus é a palavra. Que Jesus é o Logos. Que Jesus é o Deus encarnado e manifesto para a humanidade. Só que, quando uma sociedade, ou quando uma nação desconhece Jesus, quando uma nação não aceita a Jesus como Deus encarnado, essa nação procura de alguma forma zombar, procura de alguma forma denegrir, humilhar, desprezar a esse que é o Evangelho, que é o único que pode salvar, que é o único que pode libertar, que é o único que pode quebrar as cadeias da morte e do inferno e libertar uma nação. Quantos foram já libertos por Jesus aqui? Aqui, queridos, porque eu achei importante dizer que o Evangelho não são dogmas. Dogmas são importantes, pastor? São. Dogmas são regulamentos internos, estabelecidos pelas instituições religiosas, seja a Assembleia de Deus, seja Batista, seja IPB, seja Quadrangular, seja o Brasil para Cristo, seja qual for a religião séria. Cada uma delas tem os seus dogmas, mas o dogma não é o Evangelho. Tem pessoas que são mais fidedignas a dogmas, a regras estabelecidas pelas instituições religiosas do que o próprio Cristo. É assim, ó. Se eu acredito que Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida, eu preciso aceitar as leis de Cristo. As leis estabelecidas pela palavra que é o próprio Cristo. Porque se eu não fizer isso, eu posso até ser religioso.
Eu posso até descer as águas batismais. Eu posso até ter um cartão de membro e até de ministro. Porém, se eu negligenciar o que está escrito nessa palavra, afirmando quem é Jesus e como eu devo proceder, de nada me adiantará estar em uma instituição religiosa. Isso é forte. Isso é muito forte. E quando é que eu sei? Quando é que eu sei que eu sou apenas um mero religioso e ainda não fui alcançado por Cristo, pela salvação, e Ele ainda não entrou na minha vida? Quando é que eu sei disso? É quando eu me levanto contra essa palavra. Todo crente, todo cristão, que bate no peito e diz: eu sou crente, eu tenho o Espírito Santo, eu vou morar no céu, mas negligencia esta palavra, ainda não é. Me suportem, porque a minha intenção aqui não é, nunca foi, de humilhar nenhum dos irmãos. Pelo contrário, a minha missão, como demais ministros aqui, sempre será, sempre foi, esclarecer aos irmãos algumas coisas que nós precisamos despertarmos para que em momento algum nós não cometamos o equívoco, o erro de passarmos décadas dentro de uma igreja e naquele dia que a igreja está esperando de se encontrar com Jesus Cristo e receber a transformação do corpo e receber a coroa da justiça, não aconteça. Por falta de esclarecimento. Ser cristão, amar a Jesus, também significa estar disposto a obedecê-lo. A obedecê-lo. Eu vou fazer uma pergunta boba aqui. Quem acha que conhece Deus aqui? Só uma pessoa? Quem conhece Deus aqui, irmão? Os irmãos estão me escutando lá embaixo? Se conhece, levanta a mão. Se não conhece, quero conhecer. Porque conhecer a Deus não é somente fazer parte de uma religião, dar glória a Deus e aleluia, quando o culto é avivado, cheio do poder e cheio de promessas benéficas. Conhecer a Deus também é temê-lo. Principalmente temê-lo. Não posso dizer que amo Jesus e não temê-lo. Não posso dizer que sou salvo na pessoa de Jesus e desobedecê-lo. Paulo estava disposto a se sacrificar como se sacrificou. Para quem não conhece a história, o apóstolo Paulo foi decapitado em Roma. Nero, o imperador, mandou decapitar Paulo. Por causa de quê? Porque ele não se envergonhava do evangelho. Aleluia. Você sabia que muitos irmãos têm se negado, até por uma questão de educação, têm se negado a anunciar para o Brasil, num contexto geral de pregação do evangelho. Não me refiro aqui. Nós temos doutrinadores aqui. Os nossos pastores são doutrinadores. O nosso pastor presidente, eu não conheço no Brasil
contando aqui nas mãos, pelo menos 10 pastores igual o meu pastor, como doutrinador. Eu conheço muitos pastores, pregadores, avivalistas e até operadores de milagres, Samuel. Mas doutrinador, dizendo para a igreja como é servir a Jesus para um dia chegar no céu, eu conto nos dedos aqui, no Brasil todo, 10, e o meu pastor está entre eles. Então nós não temos falta de doutrinadores na nossa igreja. Mas no Brasil temos. Isso é perigoso. Porque tem muitas megas igrejas, mega templos, se enchendo por aí de pessoas vazias de Deus. Fazem ola, sai do chão, corta a espada, sapateia, mas quando são confrontados por essa palavra, ficam intrigados de pastores, ficam intrigados de ensinadores, ficam intrigados de mestres, ficam intrigados dos professores de escola dominical. Ah, para! O crente que foi convertido por Jesus ama a palavra de Deus. Aceita os ensinamentos e a exortação de Deus através dos seus pastores. Porque os seus pastores velam pelas almas de vocês. Os pastores velam pelas nossas almas. Mas muitas das vezes, cristãos que se dizem cheios do Espírito Santo, ficam contra Deus, contra Jesus, contra os seus pastores. E muitos até abandonam a igreja. Não vou mais na igreja. O pastor está pegando muito pesado. Dê graças a Deus que ainda existe pastores que pegam pesado com você, para você não ir para o inferno. Ah, está tudo certo. O que importa é a casa cheia. Casa cheia sim, mas cheia do conhecimento de Deus, cheio da palavra de Deus, cheio de ensinamentos bíblicos, pessoas que estão prontas para serem arrebatadas. Pessoas que estão esperando a volta de Jesus. Aqui, ó, comigo. O apóstolo Paulo. Eita, caba macho. Ele diz assim: portanto, versículo 18, a ira de Deus é revelada dos céus. Olha que coisa. A ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça humana. Pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhe manifestou. Aleluia! A criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, aleluia, têm sido observados, claramente podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. O homem ímpio
vai para o inferno. Porque Deus manifestou a ele também a sua glória. O Salmo 19 diz: os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia a grandeza de suas mãos. Aleluia! Os atributos invisíveis de Deus revelam que Ele é soberano, que Ele é onipotente, que Ele é onipresente, que Ele é onisciente, que Ele é autoexistente. Se você conhece Deus, você deve temê-lo. Porque tem pessoas que querem convencer a igreja a adotar, a aceitar costumes, aceitar imoralidades, aceitar o porneia, aceitar tudo que não presta, que destrói uma comunidade, uma sociedade e uma nação, e dizer assim: estamos vivendo o século 21. Estamos vivendo o século 21. Ah, tudo agora é moderno, Deus é moderno, Jesus é moderno. Tem pessoas que fazem piadas com Jesus. Tem pessoas que no carnaval saem maquiados. E um Jesus homossexual, bissexual, transexual. Eles desmoralizam, aspas, se pudesse fazer isso. Mas eles tentam desmoralizar a nossa fé. Eles tentam desmoralizar o nosso Deus. Mas não conseguem, sabe por quê? Porque o Deus que nós servimos, Ele governa os céus, Ele governa a terra, Ele domina sobre tudo. Aleluia! Aqui comigo, Paulo não pegou leve com essas pessoas. E aqui, não podemos permitir adentrar no nosso meio, no sentido de fazer de conta que está tudo bem e eu aceito porque eu tenho amor, porque Jesus é amor. Eu já disse que Jesus é a lei. Eu já disse que Jesus é o Deus encarnado. E eu já disse que se você conhece Jesus, é melhor temê-lo. Ô pastor, nós estamos vivendo o tempo da graça. E no tempo da graça, Deus não mata. Jesus não mata. Quem matava era o Deus do Antigo Testamento. E se eu provar para você que o Deus do Novo Testamento mata? Ananias e Safira chegou cheio de graça. Ananias e Safira encarou Pedro. E só fez mentir para Pedro. Pensando que Pedro estava natural. Pedro estava cheio do Espírito Santo. E quando eles mentiram para Pedro, e mentiram na presença do Espírito Santo, caíram mortos. Então Deus do Novo Testamento, Ele mata. Diga para seu irmão que está ao seu lado: o Deus do Novo Testamento também mata. A igreja não tem mais amor, tem amor. Tem tanto amor que se arrisca a perder a tua amizade para dizer para você mudar de atitude, se converter para não ir para o inferno. Tem pessoas que dizem que é crente que vai morar no céu cheio do Espírito Santo. Emocional demais no sentido de ser mais cheio do que os outros. Mas só quando a palavra não bate. Quando a palavra confronta, o poder se acaba. Quando a Bíblia encosta na parede, mas também não é isso que a Bíblia quer dizer, não. A Bíblia quer dizer isso sim.
A Bíblia quer dizer o que ela diz. Sabe o que é que Paulo diz aqui? O versículo, para a gente acelerar. Verso 25. Porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram a objetos e seres criados em lugares do Criador, que é bendito para sempre. Amém. E por essa razão, porque trocaram o Deus por ídolos, por esta razão, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Isso é forte. Porque aqui, ó, é Deus das costas. Aqui, ó, é Deus tirar a proteção. Deus entregar. Você já imaginou Deus tirar a graça de você? Você já imaginou Deus tirar a proteção do Espírito Santo de você? E aqui, pastor, Deus não faz? Faz. Porque Saul era ungido, o Espírito saiu dele. E um demônio atormentava ele. Então não brinca com essas coisas. Não brinca de achar que Deus não tira. Deus tira. Não brinca. Não vai de encontro à palavra de Deus. Não te torna um apóstata. Não seja alguém que se levanta contra a palavra de Deus. Se você ficar contra a palavra de Deus, você está contra Deus. E se você ficar contra Deus, você vai perder. Eu estou cansado de tentar alertar os irmãos, principalmente em redes sociais. Aí eu vejo os irmãos dizendo, pastor, vai orar. Ô pastor, não se meta nesse negócio não. Eu me meto. Eu me meto porque eu estou vendo uma multidão de crentes que parece que está com venda nos olhos. O Brasil está dando as costas para Deus e os crentes estão ficando calados. Você está sabendo por que o Brasil está em decadência? Por que está caindo na moral? Por que a economia está desabando? Não é somente por causa de Lula, não. É porque estamos permitindo e apoiando práticas que Deus condena. Se uma nação der as costas para Deus, ela se arrebenta. Aqui, ó. Pastor, eu sou homofóbico? Não. Mas eu sou contra a prática homossexuais. Ativa, passiva. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus é contra. E se a palavra de Deus é contra, eu sou contra. E o pior é que essas pessoas fizeram tanto que Deus entregou elas. Rejeição. Deus, o Deus que eu acredito, Ele é amoroso e Ele não rejeita ninguém. Ele não faz acepção de pessoas. Para salvar, não. Mas quando a pessoa deliberadamente ergue a mão para o céu, grita blasfemando contra Deus, fica contra a palavra de Deus, rasga a Bíblia na frente de todo mundo, toca fogo na palavra de Deus. Essas pessoas compraram uma briga que não vão ganhar, que não vão vencer. Nós que somos cristãos, precisamos irmos contra essas pessoas. Vou te fazer uma pergunta. O meu tempo está acabando, vou te fazer uma pergunta. Quem aqui é a favor do aborto aqui? Alguém é? Se levantar a mão, eu sacudo o microfone em você. E mando disciplinar na mesma hora, pastor. Você não é a favor do aborto, é? Quem é a favor do aborto aqui? Ninguém. Porque a palavra de Deus diz, não assassinarás. É os 10 mandamentos. É Levítico 5, é Êxodo 20.
Os 10 mandamentos. Não matarás. Matar ali. Aqui. É assassinar. E quando um país aprova leis para assassinar as crianças que estão sendo geradas dentro do ventre da mãe, isso é assassinato ou não? É ou não? E por que você vota num partido desse? Tem alguém aqui que tem filhos, se não quiser se revelar, não se revele, mas que tem filhos envolvidos com dependência química, como droga, maconha, crack, até cocaína. Se tiver, não precisa também se revelar. Aí eu te pergunto, você acha bom ter na família filhos dependentes químicos como maconha, LSD, crack, cocaína, o raio que o parta? Não, você não quer ter. E como você vota em partidos que aprovam a legalização das drogas? Ó, se sendo proibido já está fácil de conseguir, imagina liberado. Se está tendo problema nas famílias por causa dessas coisas todas, imagina liberado. E o pior, gente, é o cego que não quer ver. O que a gente está mostrando, a gente está dizendo para a igreja, cuidado, não compactue, não assine, não vote, não dê poder a esses camaradas, porque ele vai acabar com a tua família, ele vai acabar com teus filhos, com teus netos. Quer ouvir? O pastor está pegando pesado, também não é assim não, é assim, é assim. É assim. A palavra de Deus é contra, meus irmãos. Se você ficar contra a palavra de Deus, você se arrebenta. Para com essa paixão. Ah, meu irmão, eu sou apaixonado pelo papai dos pobres. Você está de brincadeira comigo? Você está ferindo o primeiro mandamento. Porque a palavra de Deus diz que ao Senhor teu Deus, somente a Ele adorarás, amarás, prestarás culto, somente a Jesus, somente a Ele. O pai dos pobres é o miserável, mas o Deus Todo-Poderoso é Ele que cuida dos pobres, é Ele que cuida dos ricos, é Ele que cuida do povo. Para de chamar bandido de pai de pobre. Para de chamar ladrão de pai de pobre. O único pobre que ele tirou da pobreza foi o filho dele, que é milionário. Tomava conta de zoológico, limpava esterco de elefante e agora é milionário. Pai dos pobres, sempre protegendo os pobres. Mas pastor, isso tem nada a ver com Bíblia não, tem a ver com Bíblia, irmão. Porque os ladrões ficarão do fora do reino dos céus. Ladrão, fica longe do reino dos céus, tá aqui, ó. Ficaram de fora os ladrões. Ficaram de fora os efeminados. Ficaram de fora os homossexuais. Ficaram de fora as lésbicas. Ficaram de fora. Paulo perdeu a cabeça, mas antes de perder, ele disse tudo isso. Está aqui, ó. As próprias mulheres, Deus entregou, ó. Olha, querem ser isso, te vira. Te vira. Você acha que a sua menininha, o seu menininho, de 2 anos, 5 anos de idade, nasceu um menino, você botou o nome de homem. Sei lá qual foi o nome que tu botasse, o nome da Bíblia, sei lá. A menina a mesma coisa. E você fez uma festa, eita, meu menino, nasceu cabamacho. Aí esses caras que estão no poder, assinou uma lei, aprovando lei, que o teu menino, com 7 anos, pode trocar de sexo se quiser. Ai, meu Deus. Isso não é para pastor falar, irmão?
Quem é que vai falar para vocês que você só quer ouvir a Globo, só quer ouvir o William Bonner, só quer ouvir Fátima Bernardes? Você quer ouvir somente os noticiários dessa televisão lixo? É aqui na igreja que você tem que ouvir isso. Que se você vota no partido desse, você está alienado, você está aliado a eles. Depois você diz assim, pastor Maior, não deixa o pastor, quando o senhor viajar, é melhor o senhor manda outro para falar, assim, uma palavra mais levezinha, porque o pastor Simeão está meio irritado. Eu me irrito, sabe por quê? Porque eu quero tirar muitos crentes dessa cegueira. Quero tirar você desse pensamento terrível. Tem pastores, evangelistas e presbíteros que são desse partido. Mata e morre por ele. E ainda pega a Bíblia para doutrinar a igreja. Doutrinar o quê? Doutrinar o quê? Sabe o que é que Paulo diz? Sabe o que é que Paulo diz? Sabe o que é que Paulo diz? As suas mulheres mudaram o uso natural, aceitando um contrário à natureza, ou seja, a mulher deixou de se relacionar com o homem e passou a se relacionar com outra mulher. E tem até pastoras casadas com outra mulher. Ai, não é? É porque Jesus é bom, Jesus é amor. É! O amor de Jesus está dizendo, através de Paulo, que é digno de morte quem pratica e até quem apoia. Não é uma mensagem para muita glória, não. Não é uma mensagem para fazer aviãozinho, não. Quando chegar o Congresso das Mulheres, você faz aviãozinho, que a mensagem vai ser diferente. Que é negócio de fogo, fogo, fogo. Mas hoje não, hoje é de dizer, tira as vendas dos olhos enquanto é tempo. Olha de novo para a palavra. Se tu é crente, obedece a palavra. Os homens deixaram o relacionamento natural com a mulher e se inflamaram na sua sensualidade. Homem com homem, imagina, dois marmanjos, agarrados um com o outro, se beijando, na frente das crianças, nas praças. Ainda tem crente que, parabéns pelo amor de vocês. Vai ver se eu estou na esquina, irmão. Estou terminando. Estou terminando já. Vai embora não que eu estou terminando. Aguenta, diga assim para teu irmão, aguenta só mais um minuto aí. Eu vou somente botar a fivela agora do cinto. Queridos, eu estou dizendo isso aqui para quem está cego ainda, não ir para o inferno. Sabe o que eu te aconselho? Pega esse texto que eu li e vai para casa antes de dormir, lê de novo. Quer mais alguns? Levítico capítulo 20. Levítico capítulo 18, versículo 20. Você quer mais texto? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, 10 e 11. Leia. Faça um estudo. E veja. Ah, pastor, mas política e religião é outra coisa. É a mesma coisa. Só os tolos acham que política e religião, elas não se unem. Se unem sim. Porque a política é desde Deus. Desde Deus que estava governando o homem, Adão e Eva. Deus sempre teve um homem para lutar contra o sistema que destrói uma nação. Se nós deixarmos por mais 4 anos esse governo que está aí, com seus senadores, seus deputados, seus ministros do Supremo, então se prepara. Ou para se mudar para o Paraguai, porque as empresas estão tudo fechando aí, e indo para o Paraguai, e a coisa vai apertar, a coisa vai ferver. Eu estou dizendo, para depois não se arrepender.
Ô pastor, e sabe por que o senhor vota em Bolsonaro? Ah, tá de brincadeira? Bolsonaro tá preso agora. Eu voto na direita. Eu voto em quem defende a família. A esquerda defende que Deus errou. Que família não é homem, mulher e filhos. Estão dizendo que família pode ser qualquer um. O homem se casa com o homem, cria uma família e adota um filho. Agora o filho nasceu de chocadeira, foi? Uma mulher se une com outra mulher, aí vai adotar o filho de um casal hétero. Por quê? Não vai nascer filho de chocadeira. Duas mulheres não gera. Aí agora estão fazendo o contrário. Aí o homem quer ser mulher. O homem quer ser mulher. Ou mulher agora. Porque na minha cabeça eu nasci num corpo errado. Aí pega uma mulher que quer ser homem. Tami. O homem mais bonito do Brasil é Tami Miranda. A filha de Gretchen. Já pensou? Foi considerado pela revista do país o homem mais bonito do Brasil. Tá de brincadeira? Aí Tami, que é mulher e quer ser homem, irmã Rosana, casou com um homem que quer ser mulher. E lá no Congresso, um homem que disse que a mulher é a deputada. Da Hilton. Batendo, dizendo que é mulher, mas é um homem, é um macho. Representante da mulher. Se você é crente e apoia uma safadeza dessa, é melhor você ver se você aceitou Jesus mesmo. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Paulo.